Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 6, no versículo 25. Nós vamos ler quase 10 versículos. São 9 versículos que nós vamos ler, mas todos dentro deste conceito, dentro desse contexto. Quando você encontrar, diga amém. Opa, glória. Então agora a gente já segue. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos ler do 25 ao 34. E diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha que bacana, vou repetir o 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma distância de centímetros, são 44 centímetros. Então, o que você pode acrescentar ao curso da sua vida? 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Olha, mais uma vez ele dizendo, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela leitura da Tua palavra nesta noite e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha direcionar os nossos corações e mente e que possamos, ó Deus, descansar na Tua paz, no Teu esconderijo, na Tua presença. Sustenta, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Título dessa noite, o Pai sabe. Eu usei, isso é quase uma gíria, que tem hoje em dia, Hoje algumas pessoas afirmam isso. Não, deixa comigo, o Pai sabe. O Pai sabe, parece uma questão de autoridade e de conhecimento, Parece que aquela pessoa tem o controle. Então eu achei bem interessante esse tema que está tirando ali um pouquinho do texto que Jesus mesmo mencionou. Uma coisa também que eu acho interessante é que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Antes de falarmos qualquer coisa, Deus conhece a nossa necessidade. A Bíblia diz e nos ensina que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, que Ele é o início e o fim. Então, ou seja, Ele sabe até mesmo do seu amanhã. Ele conhece e tem contabilizado quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E não cai uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Ou seja, todas as coisas que acontecem estão no controle de Deus. Mas nem todas as coisas estão de acordo com a vontade de Deus. Entenda bem, Deus está no controle. Amém, igreja? Mas nem todas as coisas acontecem porque Ele quer. Então Deus não quer que você viva em preocupações. Deus não quer que você viva desesperado e preocupado com as coisas à sua volta. Ele não quer isso. A preocupação que nós vivemos hoje no nosso dia, a gente sabe que é fruto do pecado, Desde a queda do homem lá no Éden. E isso trouxe para a gente essas consequências. Se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos aí num jardim maravilhoso, curtindo aí uma paisagem muito boa. Mas hoje a nossa realidade é muitas das vezes diferente.
Mas talvez você tenha chegado aqui hoje, nessa noite, com a mente e o coração um pouco cheio, um pouco cansado de algumas lutas que você tem vivido. Digo para os irmãos, não sei muito ao certo, mas hoje eu também estou, vamos dizer assim, um pouco desgastado espiritualmente. Acho que eu enfrentei algumas lutas aí, algumas coisas aí espirituais, e isso me consumiu um pouco. Mas eu acredito que Deus renova as minhas forças, amém? Então, quando você estiver cansado e sobrecarregado por algumas lutas que você esteja passando, lembre-se que o seu Deus, Ele renova as suas forças. Ele te fortalece. Você não vai ficar aí prostrado, né, desanimado. Pelo contrário, Ele vai te renovar. E aqui no templo, na igreja, ou aí na sua casa, onde você estiver, acredite, tem muita gente que tem orado, mas ao mesmo tempo tem carregado preocupações silenciosas. Tem muita gente preocupada, por exemplo, com o futuro do Brasil, né? 2026, ano de eleição, nós vamos votar aí e eleger uma série de pessoas. E por 4 anos nós vamos, ou melhor, seremos governados por alguns líderes. E isso já gera uma expectativa e uma aflição, porque esse período, ele influencia diretamente na economia do país, ele influencia diretamente na estrutura de algumas empresas. Mas olha só, entenda bem, como eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. Então você não precisa ficar preocupado, porque Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe do que você precisa, amém? Ele conhece você, e tu já parou para analisar que mesmo que você não fique preocupado, algumas portas vão se abrindo na sua vida, algumas circunstâncias vão mudando, favorável a você, e às vezes você não muda nada, você não faz nada, você não precisa fazer nada, ou talvez o Espírito Santo vai te direcionar a fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a gente tem aí o testemunho da Mônica, né? A Mônica até hoje não deu um testemunho, mas tudo bem, eu vou dar aqui por ela. Você vê a Mônica, né? A Mônica entrou num processo de estudar e tal, voltou no mercado depois de 12 anos aí, trabalhando única e exclusivamente como mãe. Aí voltou ao mercado e graças a Deus aí está trabalhando. Você vê que com ela o Espírito Santo foi diferente, já direcionou ela para algumas atividades, para fazer algumas coisas, para se qualificar, se preparar e assim abriu portas na vida dela. Não é verdade, irmãos? Mas eu também conheço pessoas em contrapartida que também enfrentaram o mesmo desafio, se prepararam, buscaram, correram, mas portas não se abriram para a vida dessas pessoas. Como é que Deus faz isso, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, existe algo sempre para acontecer, e eu não sei se você tem alguma necessidade na sua vida, alguma porta, mas eu acredito que você não pode parar, você tem que permanecer, você tem que continuar até o fim, e muitas das vezes a preocupação tenta nos distrair, a preocupação tenta nos, como é que eu posso dizer, né? Ela tenta nos tirar do foco, ela tenta tirar de nós uma atenção que a gente precisa, quando nós deveríamos estar orando e confiando em uma direção, ela tenta voltar os nossos olhos ou tirar a nossa paz, e a gente acaba perdendo aí o controle de algumas áreas importantes na nossa vida. Olha, Jesus olha para nós hoje e começa, não com uma cobrança, mas ele começa com um cuidado. Jesus olha aqui para os seus discípulos e começa a cuidar dos seus discípulos. E esse texto não nega a existência das necessidades, mas ele revela quem está no controle delas. Entenda bem, Jesus ele não vai negar a existência das dificuldades e necessidades que os discípulos estavam passando ou passariam. Mas ele vai revelar sim, irmãos, quem está no controle de cada uma delas. E creia nisso, Deus está no controle da sua vida. Mesmo você não sendo perfeito, mesmo você não sendo santo, mas você está em processo. Quem pode dizer amém? Oh glória, que bom que ainda tem pessoas aqui em processo. Bom, Jesus está lá no monte, ensinando aos seus discípulos e falando com eles, que viviam ali sob pressão, uma pressão econômica, viviam uma insegurança e também uma instabilidade. Pessoas simples, irmãos, eu não estou falando aqui de santos e poderosos e tremendos, não. Eu estou falando de pessoas simples. Os seus discípulos estavam com Jesus e ele estava ensinando para esses discípulos. Essa mensagem não começou aqui para a igreja apenas, começou para os discípulos de Jesus, falando sobre preocupações.
Tem gente que acha que porque entrou na igreja, fez, né, a ficha de membro e já está vivendo uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. Irmãos, nem sempre é assim. Olha que Jesus está falando para os discípulos: não fiquem preocupados. Para os discípulos, para os apóstolos, que futuramente seriam apóstolos. Pessoas simples que abriram mão da sua vida para seguir a Jesus, para se dedicar à obra do reino de Deus. E olha que interessante, hoje muitas pessoas são confrontadas, não por inimigos, né, distantes, mas por familiares e amigos, porque não entendem a decisão de viver Cristo, a decisão de se aproximar de Deus, a decisão de ser crente. Quantas pessoas hoje são confrontadas por isso? Agora você é crente? Perguntas assim do tipo, né? A crítica dói, a ironia machuca, né? O isolamento às vezes cansa, mas acredita que a rejeição, que se você estiver passando ou vivendo, ela não vai invalidar o seu chamado diante de Deus. Viver para a obra de Deus continua sendo uma honra. Amém, irmãos? Viver para a obra de Deus continua sendo uma honra, continua sendo uma alegria. Não porque seja fácil, porque não é fácil. Não porque seja confortável, porque não é confortável. Mas porque é eterno. Tudo aquilo que você faz hoje, nesse tempo, você pode ter certeza que está sendo registrado pelo Deus que conhece você. Quem escolhe agradar a Deus precisa estar disposto a não ser compreendido por todos. Você precisa se enfrentar esse desafio. O Evangelho ainda salva, transforma e alcança as vidas, e vale a pena pagar o preço, quando o fim é a glória de Deus e o encontro de alguém com Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, também um outro texto que vai falar sobre preocupação. Mateus 19, 27, nós temos aí Pedrão, um excelente homem de Deus. E Pedro declara assim para Jesus: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Irmãos, eu estava meditando sobre este tudo e achei bem interessante, porque os discípulos, eles largaram e abandonaram a profissão que eles exerciam, o sustento que eles tinham, sabe? As redes, pesca, barcos, diárias e tudo mais, eles largaram isso em prol de seguir a Jesus. Eles abandonaram estabilidade financeira, negócios e bens, convívio familiar imediato. Eles abandonaram o pai, eles abandonaram a sua casa, rotina familiar, né? Eles abandonaram a segurança do amanhã, o status social e a posição pública, alguns projetos pessoais e planos de vida, outros vínculos políticos, irmãos, e ideologias, outros ainda a autonomia e controle da própria vida, e principalmente conforto e previsibilidade. Esse é o currículo de alguém que vai seguir a Jesus. Esse é o currículo de alguém que vai, né, se dedicar à obra de Deus. E é claro que nessa pesquisa, né, nesse convite de Jesus, algumas pessoas não aceitaram, né, abrir mão disso. E eles escolheram, e Pedro estava falando isso para Jesus, e dizendo isso para Jesus. E aí os discípulos sabiam o que era acordar de manhã sem a garantia do outro dia. O que era viver assim, sem ter o que fazer amanhã, melhor dizendo, né? Sem ter o que receber amanhã, o que comer amanhã, o que beber, para onde ir. Viviam completamente na direção do Espírito Santo de Deus. E no versículo 29 ainda, Jesus responde a Pedro, dizendo assim: e todo aquele que tiver deixado casas, e mais o que? Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Olha, que existe promessa para todas as coisas que Jesus estabelece, que o reino de Deus estabelece. Então, como diz aqui o próprio Senhor Jesus, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pais, mãe, filhos ou campos, por causa do nome de Jesus,
receberá muitas vezes mais e, sobretudo, herdará a vida eterna. A proposta do ensino de hoje, no texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, é uma proposta de confrontar uma espiritualidade muitas das vezes ansiosa, uma fé que crê em Deus, mas vive como se estivesse sozinho. O cristão ora, pensa comigo, ele ora, ele trabalha, ele luta, muitas das vezes carrega um peso invisível, né? Medo do futuro, contas, decisões, criação dos filhos, saúde, ministério e tantas outras mudanças econômicas. O coração crê em Deus, mas a mente não descansa. Sabe, o coração acredita que Deus existe, mas a pessoa não consegue descansar, a mente e o coração. Jesus aqui não está falando, irmãos, com quem não tem fé. Preste atenção nisso. Ele não está falando aqui com incrédulos, com aquela pessoa que não quer saber de Deus. Não, irmãos. Ele está falando aqui com cristãos, com os seus discípulos, com as pessoas que abandonaram tudo, largaram tudo para seguir Jesus, acreditando na palavra de Jesus, no ministério de Jesus, Jesus sendo filho. Então ele está falando aqui com cristãos com fé, tementes a Deus, amém? Assim como hoje ele fala com você. Os cristãos aqui, né, esses discípulos, não são melhores ou piores do que a gente, pelo contrário, eles viveram talvez num processo como a gente está vivendo hoje, essa caminhada espiritual que você está tendo hoje, tanto que você pode observar que muitos deles ainda se preocupavam e ficavam desesperados, iam para Jesus, Jesus, o que está acontecendo? Jesus, conta para a gente, quando será o final dos tempos? Olha, a expectativa dele é a mesma que a nossa. Mas Jesus, e eu acho interessante, que ele está falando aqui com quem tem fé, mas está sendo consumido pelas suas preocupações. Irmãos, quantos de nós aqui temos fé, né, por Deus que nós cremos, por Deus que governa a nossa vida, mas muitas das vezes acabamos sendo consumidos por alguma preocupação. Preocupação por causa do filho, do neto, do marido, da esposa, preocupação por causa da casa, por causa do trabalho, preocupação por uma série de coisas que tenta distrair a cada um de nós. E no versículo 25 e 31 do capítulo 6 de Mateus, Jesus começa dizendo assim: não se preocupem. Jesus não estava chamando atenção e falando, repreendendo os discípulos, porque vocês são fracos. Não, ele não estava falando isso. Mas ele estava cuidando dessas pessoas, assim como eu acredito que Deus está cuidando de você nessa noite, dizendo para você, não se preocupe. Jesus aqui não está diminuindo a dor, não está diminuindo a preocupação e a aflição deles, pelo contrário, ele está chamando o coração dos discípulos de volta para o lugar certo, que é onde? Confiar em Deus de todo o coração. Essa é a parte. Você lembra disso? O que a Bíblia ensina? Confiar em Deus de todo o coração. Aí você confia. Aí vem uma preocupação aqui. Fulana ficou doente. Era uma pessoa tão querida sua. Aí você já fica titubeado, já fica desesperado. Ai meu Deus, cuida dela. Aí vem o outro, né? E fala assim, acabou o gás. Aí fala, meu Deus, acabou o gás agora. Na hora que estava fervendo o feijão. Que luta. Não era para acabar em outro momento? Não. É só quando você está usando o fogão que vai acabar o gás. Acabou o gás, meu Deus. Não tem um troco para comprar um gás. E o gás agora subiu, está mais de R$100. Que loucura. E tudo mais. Preocupação. Aí quando você vai, acontece alguma coisa, sei lá, a luz acaba. Olha que coisa louca. A luz acaba. Aí tem um cara lá no poste cortando a tua luz, porque a tua conta está atrasada e você não percebeu que ela estava atrasada. Aí tudo vem te tirar ali a atenção e tudo mais. Irmãos, eu não sei se isso acontece contigo, mas às vezes faz parte da nossa caminhada, né? A gente acaba passando por momentos assim. E a preocupação aqui que esses discípulos estão vivendo, irmãos, não é um planejamento. Você já viu uma pessoa organizada? Uma pessoa que planeja tudo? Roberto, me dá uma ajuda aí. Pega lá uma água para mim, por favor. Consegue me dar essa força? Obrigado. Senão... Não, pode deixar o copo aqui mesmo. Leva só a água, só a garrafa vazia, traz ela cheia, para mim está ótimo. Já viu aquela pessoa organizada, né? Aquela pessoa que tem tudo planejado,
faz os seus planos do dia seguinte, planeja o que vai fazer e tal, a semana, a programação da semana toda. Entenda bem, não confunda planejamento com preocupação. A preocupação aqui não era fruto de um planejamento, na verdade era um domínio de medo que os discípulos estavam vivendo. Porque, irmãos, a orientação de Jesus, olha só, era para não levar nada e sair assim às ruas sem levar nada. Você não levava dinheiro, você não levava roupa. Imaginou? Hoje a gente estava saindo lá de casa e começou a chover. Aí acionamos lá o portão do bairro, né, que é um portão automático, e o portão não abria, né? O negocinho girava, mas não abria. Alguém tinha que descer para abrir o portão, para empurrar, né, o portão um pouquinho, só para ele embalar ali na saída. E entre eu e a Amanda, quem ia? Amanda. Aí começou a chover. Aí a Amanda, tem um guarda-chuva? Não tenho, filha, não tenho guarda-chuva. Você vai ter que ser rápida e objetiva. Corre lá, vai. Aí a bicha teve que sair, trocar de roupa, tá, voltou, beleza. Ela não tinha uma muda de roupa, mas se precisasse a gente ia voltar para casa e pegar uma muda de roupa sem problema algum. Os discípulos não, irmãos, não tinha muda de roupa, não tinha dinheiro, não tinha duas túnicas, 2 sandálias, nem nada. Eles tinham que sair com o que eles estavam no corpo e ponto final. Olha, essa era a orientação de Jesus. E eles saíam assim, preocupados, aflitos com a situação, mas olha, eles voltavam alegres, porque eles viam que Deus era fiel, que a palavra de Jesus era fiel. Isso me faz lembrar aquela passagem bíblica que diz que muitos semearão com lágrimas, mas voltarão com júbilos de alegria, colherão com júbilos de alegria. Então, se você está aqui nessa noite, né, seja presente ou pela transmissão, preocupado, dominado pelo medo, acredite que você será liberto em nome de Jesus, porque Deus não nos chamou para sermos escravos do medo, pelo contrário. Tem um louvor do Fernandinho que eu acho muito bacana, que diz assim, né? Eu não sou mais escravo do medo, sou... Obrigado. Obrigado, chegou na hora certa. Né? Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Então, o medo, a preocupação, a angústia, a ansiedade, isso tudo vai tirando a nossa paz, isso vai roubando a nossa confiança. Mas eu creio... Ih, não vai não, peraí. Acho que agora vai. Mas eu creio que Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Vamos lá. Segundo ponto que eu queria te falar aqui nessa noite. Primeiro ponto, é claro, Jesus dizendo, não se preocupe. E o segundo é a pergunta que revela onde está o nosso coração. E no versículo 31, Jesus vem dizendo, o que vamos comer, beber ou vestir? Eu não vejo aqui como perguntas erradas, irmãos. Mas são perguntas que tomam o lugar da confiança. Muitas das vezes quando nós nos preocupamos, o que nós vamos fazer amanhã? As contas chegando no final do mês, para quem é autônomo, né? É um desafio muito grande, porque depende muito das vendas do mês para você pagar as despesas. E eu já fui também autônomo, já foi uma luta muito grande, sei como é que é. Para aqueles que vivem de comissão, irmãos, é uma loucura muito grande também, porque também depende muito de vendas, é um desafio. Para quem é aposentado, né, olha que bacana, mas também tem alguns desafios aí que o pessoal está roubando os aposentados também. Mas entenda bem, essas perguntas, na verdade, não podem roubar de nós a esperança, não pode roubar de nós a confiança em Deus, amém, irmãos? Não pode ocupar um lugar dentro de nós. A pergunta correta não é o que eu vou fazer a respeito dessas coisas,
Tá bravo? Acho que eu estou ficando resfriado, mas vamos lá. A pergunta correta não é o que eu vou fazer a respeito dessas coisas, mas o que o meu Deus vai fazer. Entenda bem, porque quando você diz o que eu vou fazer, o controle é seu. Mas quando você declara o que meu Deus vai fazer, é quando você lembra e confia que Deus está no controle da sua vida. Então, quando alguma coisa acontecer na sua vida, lembre-se disso, não o que eu vou fazer a respeito disso, mas o que Deus vai fazer, qual é a porta que Deus vai abrir, qual é a direção que Deus vai me dar, qual é o propósito que Deus está estabelecendo na minha vida. Irmãos, isso alinha a nossa vida com o propósito de Deus, e cria em nós a dependência em Deus, a confiança que o mais Ele fará na nossa vida, amém, irmãos? Aleluia! Deus vai fazer o mais para cada um de nós. Antes de Jesus dizer, o Pai sabe, a história já mostrava isso, a fidelidade e o cuidado de Deus. No deserto, Deus sustentou o povo de Israel, irmãos, eram milhões de pessoas, e Deus sustentou o povo com maná e codornizes. Eles não tinham plantação, eles não tinham mercado para comprar, não tinha iFood naquela época, não tinha estoque, eles tinham apenas a dependência diária em Deus. Eles não tinham muitas sandálias, vestes. A Bíblia diz que pelos 40 anos que eles viveram no deserto, as suas vestes não se desgastaram, as suas sandálias não foram consumidas pelo tempo. Imagina você por 40 anos, e talvez você diga assim, não, mas o material daquela época era diferente. Não era não, irmão, isso é sustento de Deus, isso é provisão de Deus. Tem uma galera antiga aí que fala que não, a geladeira de antigamente podia acabar a luz, que olha, a bicha não queimava. Hoje em dia tem uma oscilação de energia, ela já queima. O material de hoje em dia está mais fraco. Tudo bem, irmãos, isso em parte é uma verdade. Mas o que eu quero dizer aqui para você, que o cuidado de Deus vai independente daquilo que a matéria, o nosso tempo, ele constrói. Talvez hoje as pessoas estejam construindo, equipamentos, vestimentas, roupas, acessórios, com um pouco menos de recurso, uma certa fragilidade. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus continua sendo fiel e cuidando de cada um de nós. Amém? Aquilo não foi só provisão de Deus, mas foi também experiência com Deus. O sustento do povo vinha junto com a presença de Deus. O Deus de Abraão, e essa frase é muito bacana, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó, ele não mudou de 6.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, ou no século que nós estamos, ele continua sendo o mesmo. E a promessa de Deus, ela não tem validade. Então, o mesmo cuidado, a fidelidade, o amor de Deus, que Ele demonstrou com o povo que amava Ele, o povo que Ele separou, é o mesmo cuidado de Deus com a sua vida. Amém? É o mesmo cuidado de Deus hoje com a sua vida. Acredite nisso. A promessa de Deus sobre a sua vida permanece inabalável. Nada pode abalar esse poder de Deus sobre você. Um outro ponto que eu vejo aqui no versículo 32, quando Jesus fala sobre os gentios, Jesus não chamou os gentios de maus, Jesus não estava aqui inferiorizando essas pessoas, mas na verdade ele estava dizendo que essas pessoas não tiveram uma referência de Pai, não tiveram conhecimento de Deus. É por isso que ele está colocando aqui a diferença entre os filhos de Deus e os gentios, porque os gentios não conheciam a Deus. E conhecer Deus, irmãos, não é como hoje, quando qualquer pessoa fala sobre Deus. Conhecendo com Deus com experiência, com intimidade, com comunhão, vendo o agir de Deus, como eu mencionei aqui, o povo no deserto durante os 40 anos. Olha a experiência que esse povo teve, olha a intimidade que esse povo teve. A galera estava reclamando do pão, da comida lá, e falou, poxa, no Egito nós tínhamos carne, e Deus providenciou lá as codornizes, quase que não saiu, mas tudo bem, saiu essa palavra, e Deus providenciou essa carne para o povo. Então o problema não é a necessidade, nunca foi e nunca será. O problema, irmãos, é ter um pai
mas viver como órfão espiritualmente. O problema é ter um guia como o Espírito Santo, mas viver como uma folha solta, sem direção. O problema é ter uma família espiritual, mas andar sozinho, desgarrado. Hoje tem muita gente cansada, não por causa das atividades do dia a dia, mas porque carrega dores antigas, fardos do passado, traumas que não foram tratados, medos que foram acumulando, né, e decepções que foram aí gerando e sobrecarregando o corpo, a alma, a mente e o coração. Jesus não ignora isso quando ele fala sobre preocupação, pelo contrário, ele fala com quem está emocionalmente sobrecarregado, e a palavra de Deus declara que ele levou sobre si as nossas dores e os nossos cansaços. Além disso, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele fala que vai trazer alívio, e eu os aliviarei. Por isso que Jesus em nenhum momento ele inferioriza, né, ou ele diminui a dor que a gente passa. Pelo contrário, ele diz para a gente que ele é a resposta. E um dos pilares do cristão, irmãos, é obedecer e confiar em Deus. Duas coisas que às vezes são desafios. Confiar em Deus na sua vida financeira quando está tudo bem, você está ganhando uma fortuna, né, e está tudo às mil maravilhas, é fácil. Mas confiar em Deus quando as coisas estão mais apertadas, quando você está sem dinheiro, todo endividado, o carro quebra e quebra de novo e está uma loucura, isso é um desafio muito grande. Confiar em Deus quando algumas portas estão sendo fechadas e as direções estão meio confusas, irmãos, é um outro desafio. A ansiedade e as preocupações não nascem quando a ansiedade e as preocupações nascem quando tentamos carregar sozinho o que nunca fomos chamados para carregar. Isso às vezes até me trouxe uma certa reflexão, quando eu fico ansioso, com algumas situações da minha vida, quando eu fico preocupado com algumas coisas, aí agora eu trago à memória isso, eu lembro disso, é porque eu estou carregando um fardo que eu não deveria carregar. Na verdade é um fardo que eu deveria entregar nas mãos de Deus, falar assim: Deus, me ajuda aqui nessa causa, toma aqui o controle dessa situação, porque para mim já não dá mais, eu não tenho mais o que fazer. Irmãos, creia nisso, aquilo que você não tiver mais o que fazer, não desista, coloca nas mãos de Deus, fala: Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu já tentei fazer, tentei fazer de todas as formas, mas não deu certo, então eu vou fazer diferente, vou deixar em tuas mãos, crendo e confiando na tua palavra, que o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, meu jugo, meu fardo eu entrego nas mãos de Jesus. E eu creio, irmãos, que Jesus ainda transforma feridas em testemunhos. Eu creio que Jesus ainda liberta a cada um de nós de algumas situações, para que nós possamos avançar. E olha, talvez algumas feridas do passado, talvez algumas situações que nós vivemos no passado e tentam de alguma forma doutrinar ou dominar a nossa vida, irmãos, eu creio que Deus vai trazer para a gente algo novo, uma mudança. Sabe, porque o passado, aquilo que aconteceu na nossa trajetória do passado, não pode determinar o nosso futuro, porque o nosso futuro é escrito pelas mãos de Deus, amém, irmãos? O nosso futuro é escrito pela vontade de Deus e pela escolha que nós fazemos em Deus. Então, em nome de Jesus, eu e você e sua família, nós viveremos na plenitude da vontade de Deus, amém? Nós viveremos. E aí, para a gente encerrar, né, o Pai sabe, que é a última parte ali do versículo, onde Jesus está orientando que Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, e Deus sempre vem trazendo um refúgio, uma provisão, antes mesmo das situações chegarem ao determinado fim. Você vai observar que o profeta Elias, ele sempre foi direcionado por Deus, e no momento, em dado momento, ele foi direcionado a ir para a casa de uma viúva, né, para ser
vamos dizer assim, sustentado por ela. E eu achei bem interessante, falando sobre obediência, quando o profeta chega na casa da viúva, e aí fala para ela, né, e pede para ela um alimento lá, e ela fala que não tinha nada. Aí olha que interessante, que ele vai e fala assim, o que você tem aí? E ela fala, eu tenho isso, 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 e aquilo ali para eu fazer um bolo, para a gente comer, eu e meu filho, e a gente vai morrer. Depois disso a gente não tem mais nada, depois disso a gente acabou. Tudo que a gente tinha para fazer a gente já fez, agora lascou. Aí o profeta fala assim, não, tudo bem, vai lá e faz, e antes, né, e assim que você terminar, você me dá para eu comer. Olha que maravilha. Pensa nisso, irmãos. Você fala uma coisa, olha que coisa louca, né? Eu acho que a Bíblia é isso, né? É essa loucura para muitos. Você diz que a última refeição que você tem, que nada tem ali, está acontecendo, e aí o profeta vai e fala assim, tá, pega tudo que você tem então me dá porque Deus proverá. Olha, mas olha que bacana, porque essa mulher acreditou na palavra de Deus e no chamado desse homem. Ela acreditou e ela confiou, e ela talvez viu um milagre que nenhuma pessoa daquela geração viu. Na verdade eu acho que de nenhuma geração, porque eu não lembro em nenhuma outra passagem bíblica falando de alguém que teve como é que eu posso dizer assim? Um processo natural de óleo, de azeite dentro da sua casa. Eu não lembro de ninguém que teve uma abundância tão grande assim dentro da sua casa, aonde as vasilhas eram cheias de azeite, de óleo. Caramba, eu não me recordo de nenhuma transformação assim. Você pensa em alguma coisa? Lembra de alguma coisa assim do tipo? Você encontrou alguém ali com um milagre semelhante? Aquilo que Deus faz na nossa vida é único para as nossas vidas. Então talvez o milagre de Deus na sua vida seja exclusivo a você. Aquilo que você vai experimentar em Deus é exclusivo a você, e talvez ninguém mais viva algo semelhante assim. Lembre-se disso, antes da oração ser palavra, ela é descanso. Olha, eu estava meditando sobre isso e achei muito tremendo isso. Deus não descobre as nossas necessidades quando oramos, Ele já sabe das nossas necessidades. Então por que nós oramos? Tem gente que acha que nós oramos, né, e a nossa oração é para informar a Deus do nosso problema. Senhor, eu estou com um problema aqui, o Senhor acho que não está vendo. Não, irmãos, a oração não é para isso. A oração é para alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. É um despertar, como eu estava conversando ainda há pouco com a irmã Gersira. É uma orientação, é um despertar, é uma direção que o Espírito Santo vai te dar na oração, porque muitas das vezes você está tão atento a outras coisas e não percebe o que Deus está falando contigo. Às vezes, de fato, eu acho que Deus é como um leão, sabe? Aquele leão que dá aquele rugido, mas é Deus falando com a pessoa e a pessoa não percebe. É Deus falando com a pessoa e mostrando para ela e ela não percebe, e Deus vai rugindo como leão e a pessoa não percebe. Então entenda isso, a oração não é para a gente informar algo para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, mas a oração é para alinhar o nosso coração. Se nós estamos tão dependentes assim de Deus, e olha, irmãos, eu sei que isso é um desafio para a gente estar nesse alinhamento com Deus, porque a nossa realidade é diferente, mas é sobre isso que Jesus estava falando. A gente não dá para a gente confiar na nossa realidade, a gente precisa confiar em Deus. Uma vez a gente foi viajar em família, eu era criança, irmãos, eu gostava de soltar pipa na época, né? Até então não tinha despertado que eu era ruim para soltar pipa, mas depois eu me convenci, e aí parei com isso. Mas a gente foi para uma viagem lá em Iguaba Grande, e eu levei umas 10 pipas, e olha, eu tive uma lição muito bacana. O rapaz me olhou assim, né, um senhor já, me viu com as 10 pipas, né, e ele falou assim, rapaz, tu é muito ruim de pipa, né? Aí ele nem me conhecia, irmãos, ele nem me viu assim, né, botando a pipa no alto. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque você trouxe 10 pipas, porque se tu fosse bom, com uma só, tu ia sair daqui com 10. Rapaz, aquilo ali foi, olha, vou te falar,
Eu diria que foi Deus, porque, irmãos, eu cheguei com 10, saí sem nada. Saí sem nada, irmão, não fiquei com uma pipa. E aí eu fico imaginando hoje, né? Hoje a gente saindo assim para evangelizar, a gente já pensa o quê? Vou levar uma garrafa d'água, né, Macia? Vou levar uma garrafa d'água, vou levar um lanchinho, porque pode dar uma fome, ou então vou levar um dinheiro, que aí eu passo na padaria e compro um bolo lá para comer, né? Compro um bolo, né? Vou levar mais um pouco, vai que tem algum irmão na minha aba, vou levar um pouquinho mais, porque aí eu vou ter que dividir, né? E tal. Hoje a gente já sai assim. E Jesus estava falando com os discípulos para confiarem na provisão de Deus. Mas também não era qualquer jeito, né, irmãos? É uma direção mesmo de Deus, e é uma providência de Deus, porque Deus abre portas, Deus abre sustento, Deus abre mesmo, a vontade dele é essa. Então ele vai não mandar a gente de qualquer forma, na verdade ele vai providenciando recursos para cada um de nós. Mas tudo bem, se a gente não pode levar pão, água, peixe, comida, a gente não tem que pensar nessas coisas, o que a gente tem que levar então? E olha, eu anotei aqui porque eu falei, eu não podia esquecer de compartilhar isso com a igreja. Sempre que você sair, sempre que você for para alguma direção, leve a presença de Deus. Leve a presença. Uma outra coisa que você não pode deixar de levar, a palavra de Deus, que é a direção para as nossas vidas. Uma outra coisa, a oração como lugar de descanso, a comunhão como proteção espiritual e o propósito de ganhar vidas para Cristo, irmãos. Então sempre que você sair, leve isso, carregue isso com você, a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, a comunhão e o propósito de cumprir a vontade de Deus. E quando carregamos isso, o peso da preocupação perde força. A minha oração para Deus é que Ele tire da minha vida e dos meus pensamentos o peso que muitas das vezes eu acabo carregando, irmãos, de viver preocupado com as situações pessoais, profissionais, familiares e da igreja e tudo mais, e que eu passe a confiar em Deus, não que isso seja ruim ou bom, mas eu quero dizer para você, que se nós, né, que estudamos a Bíblia, que buscamos essa vontade de Deus, né, ficamos algumas vezes preocupados, eu fico imaginando assim, a igreja, o povo, e por isso que me chamou a atenção, o conselho de Jesus, e a pregação de Jesus, para os seus discípulos, irmãos que viviam um cenário completamente diferente do nosso. Então, quando o teu coração e a tua mente tentar te aprisionar com medo, lembre-se disso, de entregar isso nas mãos de Deus, de entregar aquilo que aflige a sua alma nas mãos de Deus, e não viva movido pelo medo, mas viva assim, sustentado pela paternidade de um Deus que cuida de você. Você pode talvez não ter tido um pai, sabe, tão cuidadoso, você pode não ter tido um pai ali tão presente na sua vida, um pai humano, natural, talvez algumas pessoas não tenham vivido isso, mas você pode ter certeza que você tem um pai espiritual cuidando de você, um Deus que conhece você muito mais do que qualquer pessoa, eu diria até que muito mais do que a gente, muito mais do que a gente. E Ele sabe, e Ele conhece as nossas necessidades. Então nós podemos orar sem ansiedade. Nós podemos orar confiando nesse Deus. E eu queria muito que a gente transformasse esse momento de preocupação em oração. Ou seja, de preocupação em entrega diante de Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente orasse nesse propósito. Eu queria que você clamasse a Deus nesse sentido. Senhor, eu tenho ficado preocupado por essa situação, eu tenho ficado inquieto por causa disso, isso tem tentado roubar a minha paz, e muitas das vezes tem conseguido isso, mas Senhor, hoje
eu quero sair daqui mais leve do que quando entrei, mais leve do que quando começou este culto. Eu quero sair daqui deixando as minhas preocupações de hoje com o Senhor. Eu sei que amanhã novas preocupações vão surgir, mas eu quero entregar mais uma vez ao Senhor, e assim todos os meus dias, até que o Senhor volte, e que você entregue ao Senhor nesta noite aquilo que aflige o seu coração, seja a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar, às vezes a luta de alguém dentro de casa, que às vezes incomoda a cada um de nós, seja a preocupação profissional, financeira, o que estiver preocupando o seu coração, a sua mente, faça esse momento agora e entregue nas mãos do Senhor. Vou deixar você orar, você e Deus clamar a Ele, colocando, abra o seu coração, não perca essa oportunidade, pelo contrário, clame ao Senhor e creia que Ele está ouvindo a sua oração. Oh Deus, escuta, Senhor, a oração da tua igreja agora nesta noite, Deus. A preocupação do que nós vamos fazer amanhã, do que nós vamos comer, vestir, de como será o futuro, o que cada um tem dentro de si, Deus. Que possamos agora com coragem, Deus, entregar diante de Ti, crendo e confiando que o Senhor já sabe dessas coisas, dessas situações, e digo além, o Senhor já até providenciou o escape, o Senhor até providenciou já algo para cada um de nós, mas muitas das vezes ainda vivemos aflitos. Conduz, ó Deus. Espírito Santo, venha conduzir as nossas orações neste momento, porque mesmo quando nós não sabemos o que pedir, a Tua palavra garante que o Senhor vem apresentando o nosso clamor diante de Deus. Ah, Senhor, cuida de nós, Deus. Cuida, Senhor, de cada lar aqui representado. Ampara, Deus, aos necessitados, renova, Senhor, as forças, fortalece, Deus, a cada um de nós, que possamos confiar, que possamos descansar, que possamos acreditar no Senhor, Deus, e viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, se existe alguma enfermidade tentando roubar a nossa paz, trazendo preocupações, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, haja cura no nosso meio. Pai, se existe alguma necessidade relacionada a portas que estão sendo fechadas, que o Senhor venha abrir agora em nome de Jesus, abençoando, Deus, a fonte de renda do Teu povo, o sustento, Deus, o pão de cada dia. Pai, venha dirigir os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos, que todo o nosso ser, ó Deus, possa confiar no Senhor, ó Deus, e descansar em Ti, Deus. Conduz, ó Deus, a cada um de nós. Não chegamos aqui por acaso, Deus, mas nós viemos aqui com o propósito de sair daqui, ó Deus, diferente de como entramos. Aqueles que estão preocupados por algumas situações, ó Deus, eu creio que vão sair daqui diferente, Deus. Sair daqui mais confiante, porque nós pertencemos a um Deus de milagres, um Deus que cuida de nós. Por isso, Deus, venha tomar o controle da nossa vida. E como nós ouvimos no decorrer da mensagem, Deus, não será mais o que eu vou fazer, mas o que o Senhor vai fazer, ó Deus, em favor do Teu povo, diante de algumas causas, ó Deus. Pai, cuida de cada um de nós aqui. Cuida, Senhor, do marido, cuida da esposa, cuida dos filhos, Pai.
venha cuidar dos netos, dos sobrinhos, cuida, Senhor, da nossa parentela, venha com teu poder e autoridade, Deus, venha com resposta e provisão para as nossas vidas, pois o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo, e a tua promessa não falha, Deus, a tua promessa sobre nós, ela não perde validade, mas ela continua sendo renovada, Deus, e que nessa noite, em nome de Jesus, possamos tomar posse dessa promessa sobre nós, de que o Senhor está cuidando de nós. Acalma, Deus, o nosso coração, acalma, Senhor, afinal de contas, nada do que a gente pensar ou se preocupar vai acrescentar, pelo contrário, às vezes na verdade somos roubados, às vezes na verdade nós perdemos. Quantas pessoas sofrem acidentes por causa de preocupação? Senhor, livra os profissionais que muitas das vezes estão trabalhando em posições de perigo, em situações e circunstâncias perigosas, e às vezes a preocupação acaba ceifando uma vida, acaba desestabilizando um lar. Tira de nós, ó Deus, essas preocupações. Com cuidado, Senhor, nós apresentamos diante de Ti pessoas que não estão aqui hoje. Venha, Deus, com Teu poder e autoridade, que a Tua palavra chegue a esses corações, ó Deus, e que elas possam trocar a preocupação que está dentro delas, e elas possam trocar, sim, ó Deus, com a Tua paz, e que o Senhor venha trazendo paz para cada uma delas. Direciona, Senhor, a nossa vida, porque não vai adiantar nada, Senhor, a gente ficar preocupado com as coisas à nossa volta. Não vai adiantar nada, Deus, ficarmos preocupados com o futuro da nossa nação. Não vai adiantar nada, Deus, a gente ficar desesperado com as coisas que nós temos à nossa volta. Pelo contrário, antes, façamos conhecidas as nossas necessidades. Antes, vamos clamar ao Senhor para que o Senhor venha assim nos guardar. Senhor, a todo momento nós estamos cercados pela violência, mas o Senhor é aquele que guarda, que protege, que cuida. Por isso, Deus, blinda a nossa vida, blinda a nossa casa, a nossa família, para que nenhum mal chegue à porta da nossa casa, Deus. Pai, cuida, Senhor, da nossa fonte de renda, para que o devorador, como diz a Tua palavra, ou até mesmo nós mesmos, sem sabermos administrar os recursos, não venhamos, ó Deus, a entrar no endividamento desnecessário, Deus. Desperta-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, e que possamos aprender, ó Deus, com cada situação que vivemos. Pai, se existem laços de morte tentando e rondando a nossa vida, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Não permita, Deus, que nada venha roubar a confiança que nós temos em Ti. Não permita, Senhor, que nada venha destruir, ó Deus, a aliança que nós temos contigo. Mas cuida de cada um de nós, Deus. Renova-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. E se a nossa fé estiver cansada pelas lutas que nós estamos enfrentando, Pai, que possamos confiar no Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor virá com provisão para cada um de nós. Eu creio, Deus, no Teu agir, eu creio na Tua resposta. E eu creio na Tua palavra que diz e declara: os que me procuram, me encontram. Os que me procuram, me encontram. E que possamos Te encontrar, ó Deus, não apenas no dia da adversidade, não apenas no dia da crise, mas que possamos Te encontrar todos os dias da nossa vida, porque a nossa vida não se resume apenas em lutas, em tribulações, em provações. Nós ainda temos momentos tranquilos, nós ainda temos em alguns momentos que a Tua paz reina em nós, e que nesses dias possamos lembrar do Senhor. Possamos lembrar do Senhor não apenas pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas por quem o Senhor é, ó Deus.
Abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.